final da entrevista, o desembargador aposentado Netônio Bezerra Machado responde a perguntas sobre propostas de mudanças na Constituição e a polêmica PEC 33. Confira. A PEC 33, caso seja aprovada, permitirá ao Congresso ter controle sobre ações do Supremo Tribunal Federal. Como o senhor vê essa proposta? Eu vejo essa proposta como uma profunda ofensa, vulneração à intangibilidade das cláusulas que são efetivamente consideradas cláusulas pétreas. A separação de poderes é exatamente a grande vítima dessa pretensão de fazer uma emenda em que haveria, vamos dizer assim, uma homologação, vamos dizer, ou um referendo de um poder sobre o outro que tem um papel totalmente diferente. O papel do legislativo é legislar e o papel do judiciário é fazer cumprir a lei, desde que a lei esteja cumprindo a Constituição. Então, me parece que aí o que está havendo, eu repito, é a incompreensão dos papéis que esses atores sociais representam nas instituições democráticas desse país, no judiciário, no legislativo, no executivo. Penso que seria um retrocesso, sujeito inclusive a alguns desencontros entre legislativo e judiciário, porque eu enxergo, por exemplo, ainda que essa emenda seja aprovada, eu enxergo como uma emenda absolutamente inconstitucional, sujeita à declaração da inconstitucionalidade dessa emenda pelo próprio Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal. E isso, sem dúvida, não ajuda em nada o desenvolvimento do processo democrático, as relações entre os poderes, que devem ser relações harmoniosas, sim, porém absolutamente independentes, observados em termos absolutos os limites traçados na Constituição. A nossa Constituição pode mudar ou ser melhor aplicada? Eu diria que mudanças nós já tivemos tantas na Constituição. Uma Constituição que tem 25 anos, vai fazer 25 anos, e nós já estamos com uma enormidade de emendas, casuísticas, muitas delas. Algumas eu diria que até inconstitucionais, mas é possível que haja a possibilidade de alguma emenda ser necessária. Por enquanto eu não estou pensando numa hipótese concreta nesse instante, mas é possível. O que não é possível é fazer o que o Conde Comparato fez. Nós hoje praticamente estraçalhamos a Constituição com as emendas, né? Os Estados Unidos têm uma Constituição que tem mais de 200 anos e tem pouquíssimas emendas. Nós temos 25 anos e já temos praticamente o dobro das emendas da Constituição dos Estados Unidos, com 200 e poucos anos. De sorte que é preciso, como diz o Conrad Hess, é preciso que se tenha consciência de que a Constituição tem uma força normativa. Mas essa força normativa da Constituição não é um milagre da efetividade da Constituição por ela mesma, já que quem executa a Constituição não é ela. Quem executa a Constituição é a dimensão pessoal do Estado. Quem executa a Constituição
são os representantes dos poderes, são os poderes através também de sua dimensão pessoal, ou seja, são as pessoas que, em alguma oportunidade, ocupam funções que lhes conferem a possibilidade de fazer cumprir ou descumprir um regramento jurídico, notadamente um regramento constitucional de força obrigatória e validez superior. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é preciso que nos identifiquemos, que nos familiarizemos com a Constituição para poder compreendê-la. Se para conhecer uma pessoa bem é preciso conviver com ela muito tempo, e daí a gente pode ter um perfil razoável dessa pessoa, em termos de Constituição, isso exige ainda mais tempo. E é exatamente isso que nós não temos observado no Estado brasileiro e, de um modo geral, na América Latina. As Constituições vão mudando, e antes da gente assimilar realmente o elemento material de conteúdo da Constituição, que aí sim, na medida que a gente entende a Constituição e passa a ter vontade de Constituição, ela se efetiva. Penso que a manifestação do Conrad Hess, quando disse que a Constituição tem uma força normativa, ele não foi um delirante para dizer que a Constituição, por si só, ela se executa, ela se cumpre. Não. Espere a Constituição, vá aprendendo a conviver com a Constituição, vá estudando a Constituição, vá lendo, vá assimilando, vá se acostumando, e daí em diante, efetivamente, essa Constituição terá uma força normativa, porque espontaneamente quem a compreende vai querer defendê-la e vai cumpri-la. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se vê. Até lá.